Oi, galerinha! Nossa aula de ciências hoje é sobre o ser humano, tá? Nós vamos ver aí começar a ver as partes do corpo do ser humano, tá bom? Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros, né? Em muitos e muitos aspectos. É o caso da aparência externa. E apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães, né? Nós somos diferentes. Essas características, elas são estudadas pela genética, que é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a estrutura dos genes e suas funções. E o que é gene? Gene é a unidade fundamental, né, que é responsável pela hereditariedade. O gene, né, é passado aí pelos pais para os filhos, né, e através dele as características, como tipo sanguíneo, né, fator, né, tipo e fator sanguíneos, pigmentação da pele, ou seja, a cor da pele, traços fisionômicos, boca, nariz, né, o formato do rosto, dos olhos, o tipo de cabelo, a cor do cabelo, enfim, essas características, né, que nos fazem mais parecidos com o pai, às vezes com a mãe, ou com um tio, né, com o avô, a avó, enfim, são aí, né, as heranças genéticas. Hoje, por meio do exame de DNA, é possível a identificação da paternidade. Bom, gente, ao contrário do que muitos pensam, né, o exame de DNA não é só feito por sangue, não. É possível, né, tirar e ver o DNA através do fio de cabelo, pedaços de unha, através da pele, certo? O exame de DNA ficou muito popular aí, né, para comprovação da paternidade, certo? Você sabia? Os genes que compõem o nosso DNA, que se encontram no núcleo das células, é responsável pela transmissão das características entre pais e filhos, ocorrida na reprodução por gametas. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas semelhanças com os genitores. E as células, gente? O que são essas células, né? O corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos são formadas por milhões e milhões de pequenas partes chamadas de células. Então, célula é a menorzinha, né? A menor unidade do nosso corpo, que forma o nosso corpo. A célula, gente, ela ainda pode se dividir, né? E é claro que nós não podemos vê-la a olho nu, ela só é vista através do microscópio. Lembram? O microscópio é aquele aparelhozinho, né, que ele amplia em milhares de vezes, né, o que nós estamos vendo. Então, esses aparelhos são capazes de aumentar a imagem até em 1000 vezes, e aí sim é possível ver a célula. As células não são todas iguais, elas têm funções e formas diferentes, né? Geralmente, ela é formada por 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana, gente, vejam aí a figura, ó, envolve e protege a célula, né? Por ela entram substâncias como a água, os alimentos, o oxigênio e saem outras substâncias que não servem para a célula. O citoplasma é a parte que compreende entre a membrana e o núcleo, fica ali pelo meio. Nessa região estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como a nutrição, a respiração celular, o transporte de substâncias, tá? Olha aí, o citoplasma é essa partezinha do meio. E o núcleo, né, onde estão os genes, as estruturas responsáveis pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, como a cor dos olhos, do cabelo e da pele. O núcleo, ele é responsável pelo controle das funções celulares, inclusive o controle da divisão, né, da reprodução da célula. Bom, os seres vivos se dividem, gente, em unicelulares, que são os seres formados por uma só célula, e pluricelulares, formados por mais de uma célula, certo? Como os vegetais, fungos e todos os animais. Ou seja, nós, seres humanos, somos pluricelulares, temos milhões de células por nosso corpo, né? Ok? Características das células, né? Quanto ao tamanho, elas podem ser macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu, por exemplo, a gema de um ovo, né, uma célula, e nós podemos vê-las a olho nu, e microscópicas, quando
nós precisamos aí do microscópio para vê-los, né? Vamos aí, ó. Exemplos de células microscópicas. As células do sangue, as células dos músculos, células nervosas e célula adiposa de gordura, né? E a parte da biologia que estuda as células é a citologia, certo? Vocês vão ver mais à frente bastante aí citologia. Bom, pessoal, essa é a nossa última aula antes da avaliação, então nós vamos dar uma pausa aí no vídeo agora, né? Vocês vão pausar, vão fazer a atividade, certo? E depois disso, nós vamos corrigir a atividade, né? Não enrolem, tá, gente? Façam a atividade, tá? Dê pausa no vídeo e aí só em seguida, né, vocês dão play para estar vendo a correção, certo? Ok? Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó: localize, né, as partes da célula, depois relacione as colunas, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer aí, ó? Primeiro, né, a primeira tarefa aí é localizar. Então, nós vimos que a célula é formada, né? Tem a membrana, o núcleo e o citoplasma. Então, vamos lá. A membrana é essa parte, né, exterior, essa partezinha de azul. Aqui, ó, gente, ó. Vou botar só o Mzinho de membrana, tá? O núcleo é essa partezinha aqui, ó. Então, vou botar o Nzinho de núcleo. E o citoplasma, né, a parte do meio. Vocês escrevam direitinho aí que vocês têm espaço, tá bom? Então, quem é a membrana, né? A parte que envolve e protege a célula, número 1. Quem é o núcleo? O núcleo, né, gente, é o responsável pela reprodução da célula. Então, o número 2 vai ser aqui no meio. E por último, aí o citoplasma, que contém, né, as estruturas que desempenham várias funções aí na célula, certo? Segunda questão, complete as frases corretamente. Os seres vivos formados por uma só célula são os unicelulares, tá? Então, na letra A, você vai colocar aí unicelulares. B. Os seres vivos que possuem mais de uma célula são pluricelulares, tá, gente? Ok? Letra C. Exame que identifica a paternidade é o DNA. Isso é nosso conhecido, né? Nós ouvimos nas novelas aí com muita frequência. O DNA. Letra D. Equipamento que permite visualizar a célula é o microscópio, certo? Um exemplo de célula que pode ser vista a olho nu é a gema do ovo, né? Nós temos aí na página anterior a gema do ovo. E aí, terceira questão pede para você responder a seguinte pergunta: como é possível realizar o exame de DNA? Bom, e nós vimos que o exame de DNA, né, ele pode ser feito através do sangue e também, né, utilizando aí os fios de cabelo, pedaços de unhas e de pele. Então, pode colocar assim mesmo. É através do exame de sangue e também é possível realizá-lo, né, por fios de cabelo, pedaços de unha e pele, tá bom? Bom, pessoal, com isso nós concluímos aí esse ciclo, né? Na próxima semana nós vamos ter uma avaliação sobre esse conteúdo, tá? Espero que vocês estudem, releiam o material, né, com atenção e façam bons estudos, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.